Falando do clássico carioca de sábado, Vasco e Fluminense, que ficaram no empate, né? Primeiro, Pedro Raul aproveitou o presente aí que o Fábio deu na saída de bola, fez 1-0 pro Vasco, menos de um minuto de jogo. Mas o Fluminense conseguiu empatar. Lima fez o gol de empate e o clássico de sábado terminou assim, 1-1. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. A seleção brasileira sub-20 se apresentou hoje para o início da preparação dos treinamentos para a disputa do Mundial masculino da categoria, que começa no próximo dia 20 de maio na Argentina. O Brasil está no grupo D, junto com Itália, Nigéria e República Dominicana. A estreia da seleção brasileira será contra a Itália, no dia 21 de maio, na cidade de Mendoza. O técnico Ramon Menezes convocou 21 atletas para a disputa dessa competição, mas só terá o grupo completo à disposição a partir da próxima sexta-feira. Isso porque o volante Andrei Santos, jogador do Vasco, ainda não foi liberado pelo clube dele. O Vasco joga na quinta-feira contra o Coritiba, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, e só assim o Andrei se apresenta. Tchau, tchau, pessoal. Mas nas ações principais do Fluminense hoje, ficaram concentradas na direita, onde o Fluminense prefere fazer, mas quase todas com Arias, né? O Arias tem que ser praticamente hoje o jogador para municiar o Cano, para tentar buscar o John Kennedy. Foi um mérito do time do Barbieri tirar um pouquinho o Ganso dessa zona que ele gosta de jogar? Num dado momento, o Ganso foi até para uma ponta esquerda. O Diniz pediu para ele vir para o meio. O Diniz pediu, interveio, mas acho que o Paulo César tem razão. Um jogador que fez muita falta até para o futebol do Ganso foi o Samuel Xavier, que sim. dá essa alternativa. Ah, sim. Na verdade, esse jogo, ele primeiro tem um detalhe muito interessante do ponto de vista estatístico. Os 10 últimas partidas, o Fluminense tinha vencido 2 e perdido... vencido 8 e perdido 2. Para o Fluminense, para o Flamengo, naquela primeira jogo da final do Campeonato Carioca, e para o Fortaleza. Não tinha empatado, hoje empatou. E esse empate do Fluminense, ele... Para o Diniz, ele provoca reflexões sobre as dificuldades que a equipe teve, especialmente no primeiro tempo. A gente está falando aqui do Ganso, a ausência do Keno, que tem um perfil de jogador completamente diferente do perfil do Lima. Enfim, dá reflexões para o Fernando Diniz e dá também para o Maurício Barbieri, porque você olha aí o recorte desse início de campeonato do Vasco, foi contra o Galo, contra o Palmeiras, contra o Bahia e contra agora o Fluminense. Contra o Bahia, Luiz estava na narração, eu e Pedro nos comentários, eu e Pedro destacamos muito, especialmente no segundo tempo, o como o Bahia estava bem no jogo, como o Bahia estava encorpado no jogo. O Vasco perdeu, não é um resultado absurdo e nem surpreendente, porque o time do Bahia é um time bem montado, é um time que vai evoluir muito dentro da competição. Agora vamos lá, Galo, Palmeiras e Fluminense. O Vasco venceu o Galo e empatou com o Palmeiras e Fluminense. Concordamos todos que Galo, Palmeiras e Fluminense nós colocamos ali numa lista de primeiros lugares da tabela. Não vou cair nessa história de cotado para disputar, ganhar o título. Mas primeiros lugares de tabela. E o Vasco saiu-se bem. Eu só incluo mais uma situação em questão do Ganso, né? A forte marcação dos 3 jogadores do meio campo do Vasco. O Rodrigo, o Andrei e o Jair. O Ganso tinha o Jair hoje foi até mais um jogador de marcação do que de criação. Exatamente. O Jair participou muito pouco perseguia muito o Ganso. Então essa dificuldade, tanto que o Diniz chamou ele pelo lado direito para o Ganso receber essa bola para um lugar mais confortável para iniciar jogadas. Eu acho que esses 3 jogadores do Vasco fizeram com que o Ganso tivesse muitas dificuldades. Pegando um gancho do que o PC falou sobre a campanha do Vasco aqui com os 3 times que praticamente são, pelo menos antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, eram candidatos ao título, Atlético, né, Palmeiras e Fluminense. Eu acho que diz muito o que é o Vasco, né? Quando o Vasco tem que se impor como um jogo propositivo, de ter a posse, de ser o maior dentro do campo, como foi contra o Bahia, ele tem dificuldade, porque no primeiro tempo contra o Bahia, as boas oportunidades que o Vasco teve foram momentos que o Bahia deu a oportunidade para o Vasco fazer uma bola longa. Não foi um Bahia lá dentro da sua área e o Vasco tendo que construir. Quando o Vasco sabe que vai pegar uma equipe que, tecnicamente, pelo modelo de jogo, vai impor um ritmo e o Vasco vai ter que baixar a marcação para usar os espaços, o comportamento do Vasco é até melhor. Eu acho que o entendimento do torcedor também. O torcedor que foi hoje para o estádio do Vasco, ele sabia que o Fluminense ia ter mais posse, que em algum momento ia amassar. Ele entende esse comportamento. E aí, quando vai para um jogo que o Vasco tem que se comportar como maior, né, no sentido do jogo, não da história,
ter o comando, o controle do jogo, e às vezes tem a dificuldade de criar as alternativas, né? Porque não é fácil furar um bloqueio de linha de 4, linha de 5, não é fácil. Ainda mais bem feito. Ainda mais bem feito. Então, assim, mesmo o Fluminense tendo esse volume, é difícil você entrar ali, cara. Criar movimentos. É o mais difícil. É o mais difícil. Por isso que muitos treinadores optam por dar um pouquinho a bola para o seu adversário e usar o contra-ataque. Mas esses 3 times citados pelo PC, candidatos ao título, e outros que de repente são também, que o Vasco vai enfrentar, o comportamento do Vasco vai ser melhor do que o Vasco ter que propor ir para cima e ter estratégia de vencer o jogo. Diga aí, Luiz. Os melhores resultados são esses. O Vasco teve pouquíssima posse de bola contra o Galo, contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Quando teve que propor o jogo contra o Bahia, teve muita dificuldade. E até porque o Bahia é um time muito bem montado. Mas aí, voltando à questão de todo jogo, ele dá um ensinamento para os técnicos. O Barbieri está ficando cada vez mais claro e mais nítido qual vai ser o perfil do Vasco dentro da competição. Consequentemente, o Pedrinho trouxe esse dado também que eu considero interessante. O torcedor também vai percebendo isso. Ele sabe que o Vasco não poderá ser, contra determinados adversários, uma equipe arrebatada, que vai para cima, que encara. Agora, o desafio será quando enfrentar times com menos técnica ou técnica equivalente, capacidade equivalente, de como ser uma equipe que fique com a bola e combine posse de bola com criação de oportunidades. O Roger, aproveitando para colocar um assunto aqui dentro do que é a proposta desse Fluminense, e como a gente sabe que é ter a bola e tem a bola sempre, o Marcelo, né? O Marcelo hoje é titular mais uma vez, fez o 5º jogo com a camisa do Fluminense. Ele sai aos 34, 35 do segundo tempo, quem entra é o Lelê, na vaga do Marcelo. Como é que foi o Marcelo no jogo, né? É um cara que individualmente chama atenção, tecnicamente também. Zagueiro Robson ganha elogios da torcida contra o Fluminense. Quer continuar acompanhando as últimas notícias do Vasco? Então se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ser avisado. O zagueiro Robson, do Vasco da Gama, foi um dos destaques da partida contra o Fluminense no clássico disputado no último final de semana. O jogador ganhou elogios da torcida vascaína por sua atuação segura e determinada em campo, ajudando a equipe a segurar o placar de 1-1 e conquistar um ponto importante na tabela do Campeonato Brasileiro. Com uma postura firme na defesa, Robson conseguiu neutralizar as jogadas de ataque do adversário e ainda chegou com perigo em algumas jogadas de bola parada. Na minha opinião, foi uma boa partida do zagueiro Robson, inclusive uma das melhores em que ele esteve atuando com a camisa do Vasco até aqui desde que chegou. Comente se você concorda ou não com isso e deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo.